Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. São 6 horas e 25 minutos, horário de Manaus, já quarta-feira. Hoje já é 11 de novembro de 2021. Nessa manhã, já cedo logo, quero trazer mais uma reflexão voltada ao livro de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Esse livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus já me deu várias reflexões sobre esse assunto e cada vez mais renovando. E aí eu estou trabalhando em cima da questão do Adão e Eva relacionada à questão da igreja. Estou fazendo aí um paralelo, fazendo aí uma ilustração, uma tipologia, para que a gente possa entender algumas coisas e eu possa ajudar algumas pessoas que estão levando as suas vidas de qualquer maneira dentro da igreja que eu estou falando, dentro de um campo físico, a igreja dentro da estrutura física, onde a gente busca a presença de Deus. Sabemos que a Bíblia fala que nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Mas também existe a igreja física, que é onde a gente busca a presença de Deus. Então, tanto dentro de um campo físico como espiritual, eu quero que você entenda nessa reflexão relacionada a algumas pessoas que caem da fé, que abandonam a Jesus, que desvia o seu caminho para buscar outros caminhos ou outras orientação fora dos princípios de Deus. Então, nesta manhã, capítulo 3 de Gênesis, depois você medita lá no capítulo 3 e você vê as maravilhas que Deus pode falar conosco ali. E aí, nesta manhã, eu fiquei pensando, vou voltar da questão do Adão e Eva de novo. Como que a serpente teve acesso à igreja? Como que Satanás teve acesso à igreja? Teve acesso àquele jardim do Éden? Como? Nós sabemos que Satanás ele só tem acesso às nossas vidas através da nossa vontade. Deus ele colocou ali no jardim do Éden, como eu falei no princípio, 2 árvores. Ali era um teste para saber relacionado à questão da comunhão de Adão e Eva. Então nessa manhã, nessa reflexão, a minha pergunta é: como que uma pessoa pode desviar dentro da própria igreja? Porque as pessoas ficam assim: mas fulano está querendo ir para o mundo para desviar. E eu fiquei prestando atenção nessa palavra e as pessoas vêm usando: fulano quer ir para o mundo, para desviar. Cuidado com o mundo para não te desviar. A questão é que muitos trazem o sistema do mundo para dentro da igreja. Ou quando você entra dentro da igreja, o mundo já está dentro de você. Então, a queda do homem, a queda de Adão e Eva, não foi fora do paraíso, foi dentro do paraíso, foi dentro do jardim do Éden. Então, a minha pergunta crucial nessa manhã é: a queda de Adão aconteceu fora da igreja ou dentro da igreja? Que é isso, pastor Edson? Ontem eu falei na reflexão número 247, por que Adão e Eva saíram da igreja? E hoje eu quero a segunda pergunta: aonde Adão e Eva caiu? Aonde Adão e Eva desviou?
fora do jardim do Éden ou dentro do jardim do Éden? Então é uma pergunta que já está claro. Sabemos que Adão e Eva, a sua queda aconteceu dentro do jardim do Éden. E você vê que existia algo positivo ali dentro do jardim do Éden, mas existia algo negativo que não poderia verdadeiramente ser tocado. Então Deus colocou ali aquelas duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E Satanás, conhecedor disso lá fora, ele não tinha acesso lá dentro de maneira nenhuma, mas conhecedor da história e sabendo que poderia levar o homem a desviar do caminho que Deus determinou, ele procurou como que ia fazer para derrubar o homem. E aí ele viu que aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, Deus já tinha falado para Adão que não poderia comer do fruto daquela árvore. Todas as árvores que tivesse ali ele poderia comer. E Satanás, ele ouviu. Tem certeza? Como o diabo ouviu Deus falando com Adão. E Adão transmitiu a mensagem para a mulher. Então, você vê que dentro daquela igreja, onde só tinha 2 membros, não tinha mais do que isso, só 2 membros, o resto tudo era animais, Adão e Eva caiu. Aconteceu a queda, aconteceu a desobediência. Então muitas vezes a pessoa fica se questionando, né, dentro da sua própria igreja, onde tem não sei quantos membros. Tem igreja aí que tem 500, 1000 membros. Então a questão da queda do homem não está na multiplicação de membros, porque se fosse, Adão e Eva não tinha caído, porque não tinha ninguém ali para fofocar, não tinha ninguém ali para Adão e Eva pecar relacionado a essa questão. Então a única coisa que tinha ali dentro do jardim do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas eles escolheram justamente, a Eva escolheu comer daquele fruto. Então Deus, ele dentro da sua própria igreja, ele coloca alguns princípios que nós não podemos de maneira nenhuma tocar. Não podemos lá tocar, não podemos lá desobedecer. Mas sabemos que o diabo, ele fica nos observando aonde é a nossa fraqueza, né? E aí é aí onde vem a queda. Então não acontece o desvio do homem fora da igreja. O desvio do homem acontece ele dentro da própria igreja. O diabo derruba o próprio crente dentro da própria igreja, não é lá fora não, de maneira nenhuma. Então Adão e Eva foi derrubado, foi destruído daquilo que Deus designou lá dentro da igreja, a primeira igreja ali, o jardim do Éden. A sua comunhão foi quebrada ali. A comunhão de Adão e Eva não foi quebrada fora. A história não fala, a Bíblia não relata se Adão e Eva saíam do jardim do Éden para passear, né? Não relata. Só relata que Adão e Eva viviam dentro do paraíso. Após a queda, que Deus expulsou ele para fora. Então, o meu raciocínio dentro dessa reflexão é que muitas pessoas caem, né? A pessoa cai dentro da sua própria igreja, aceitaram Jesus Cristo, porque já vinha ele lá do mundão, aceitaram Jesus limpou, colocou ele ali dentro daquela igreja, naquele lugar para adorar ele, mas eles não vigiaram, ou pessoas que não vigiam, acham que já estão 100% dentro da igreja, o diabo não toca na vida dele ali, mas toca sim, porque se há alguma coisa que não pode ser feito dentro da igreja, a pessoa quer fazer, porque o diabo vai lá e faz com que aquele crente peque contra Deus.
E hoje você vê que muitas vezes as igrejas estão assim, quase como se fosse um shopping, né? Uma boate. Tem igreja que é quase uma boate. Muitas vezes as irmãs vão com vestuário que só o sangue de Jesus. E o diabo ele vai lá na mente daquele obreiro, daquele pastor, para que aquele pastor comece a tirar sua visão do foco, que é o seu ministério, para poder começar a observar o que está dentro da igreja. Aí vai ver as irmãs um pouco mal vestidas, a pessoa vai olhando, vai desejando, vai construindo fantasia, e o diabo vai colocando no ouvido do obreiro. Você vê que a maioria das quedas, tanto do obreiro, tanto da obreira, diaconisa, a missionária, a pastora, o pastor, sempre é na área sexual. Sempre nessas áreas. Você não vê outro tipo de queda se não for desse jeito, dessa forma. Então é algo que acontece, a queda dentro da igreja. E quando a pessoa cai lá dentro da própria igreja, que é o jardim do Éden, simbolizando o jardim do Éden, ele não tem como ficar lá dentro da igreja. Não tem. Ele é afastado das suas atividades, quer dizer, é tirado fora do jardim para ser tratado. E muitos não aceitam mais ser tratados de maneira nenhuma, sai mesmo para fora. E aí cria suas denominações doentia, tudo doente, debaixo de adultério, debaixo de pecado, debaixo de tanta coisa errada. É o que a gente está vendo por aí. Aí o evangelho está sendo escandalizado, não está trazendo o efeito necessário na vida das pessoas. E aí você vê a maioria, o desrespeito voltado à questão dos pastores. Muitos olham para a vida do pastor, ninguém quer mais respeitar o pastor, o obreiro, porque é tanto escândalo que acontece que só o sangue de Jesus. Então a queda de Adão e Eva aconteceu dentro do jardim. O diabo teve acesso à vida da Eva porque a Eva desejou comer daquele fruto. Se ela não tivesse desejado, jamais Satanás tinha entrado ali. Então Satanás ele só foi só um pano de fundo, foi só o empurrão que deu naquilo que a Eva já estava desejando. Então dentro da igreja é a mesma coisa. Quando a pessoa está para cair em alguma situação que não é para fazer, o diabo ele percebe. Então ele só dá o toque dele para acabar de derrubar aquele pastor, né? Aquela pastora, aquele obreiro, seja qual for a área. Então temos que vigiar completamente 100% e ver qual é a nossas áreas que está vulnerável, que nós estamos dentro da igreja, muitas vezes obreiros já antigos, pastores já antigos, mas tem área da sua vida que está vulnerável, e o diabo ele sabe muito bem disso, e ele vai trabalhar para que derrube aquele pastor lá dentro da própria denominação dele, dentro do seu próprio ministério, para poder ser rejeitado por toda a igreja. Naquela época de Adão e Eva não tinha ninguém para rejeitar eles, nesse sentido de mesmo, só tinha ambas as partes. Então Adão e Eva se rejeitaram ambos aos outros, ambos um ao outro. E nós vemos ali a história que quando Jesus veio na viração do dia, que era um momento de adoração, Adão e Eva adoravam a Deus ali. Adão e Eva tinham comunhão com Deus ali. Todos os dias eles tinham culto. Adão e Eva cultuavam ali a Deus. Mas chegou um dia que Deus estava ali de novo no jardim do Éden, e Adão e Eva não estavam mais no centro da vontade de Deus. E aí Deus fez a pergunta: aonde estás, Adão? Aonde está, Adão? Cadê você, Adão? Estou aqui. E aí nós vemos a história que Adão e Eva já estavam se escondendo ali por trás das árvores ali. E aí ele falou que estava se escondendo porque tinha comido do fruto. E aí Deus fez a pergunta: Adão, mas quem te mostrou? Ele disse: não, foi a mulher que tu me deste.
E aí Deus foi e fez a pergunta a Eva: por que comeste, Eva? Por que fizeste a coisa errada? Não, foi a serpente que me enganou. E Deus não fez mais nem a pergunta, Deus nem seguiu a pergunta à serpente, porque se seguisse, ela ia dizer: não, foi o diabo que me enganou. Então hoje existe essa desculpa dentro da igreja, que as pessoas fazem as coisas erradas e quer aplicar tudo ao próximo. Nunca quer assumir aquilo que fez de errado para que Deus possa trabalhar na sua vida. A maioria, pode ver, dos pastores que caem, diz: não, a culpa não foi minha, foi fulano, foi ciclano. Mas nunca assume. Então isso é muito triste diante de Deus. Por isso que você está vendo aí Deus ceifando aí, Deus levando muitos, está fazendo aí um limpa, para que a igreja tome uma posição, para que nós tomemos uma posição e venhamos ter temor diante de Deus, porque não está sendo fácil. Estamos vivendo um momento difícil dentro de um campo espiritual. A pandemia veio aí, mas não está por aí, gente ainda está descendo a sepultura, muitos não estão vigiando, e aí, meu Deus, só Jesus na causa. Então, Adão e Eva caíram dentro da própria igreja, desviou dos caminhos do Senhor, em outras palavras, dentro da própria igreja. E tem muitos que estão desviando dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor dentro da igreja, esquecendo de Jesus dentro da própria igreja. Olha o caso do filho pródigo. O filho pródigo é um caso típico ali. Ele desviou, foi lá dentro do princípio ali, foi dentro da sua própria igreja ali. E ali o conviver ali com seu pai pode simbolizar também a igreja. E ele resolveu ir para o mundão, mas quando ele foi para o mundão, ele já estava desviado dentro da própria igreja. A mesma coisa hoje, quando a pessoa vai para o mundão, mesmo como diz o ditado, ele já desviou dentro da igreja. Agora ele não tem como ficar mais dentro da igreja, e ele não quer ser consertado, não quer ser restaurado, então ele cai fora, porque não dá para mais ficar dentro da igreja sendo santo e profano ao mesmo tempo. Não dá para pecar e ser santo ao mesmo tempo. Então a pessoa se decide: ou eu vou ser santo ou eu vou ser pecador. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Então é por isso que nós temos que ter cuidado. Não é anos e anos de crente que vai te dar uma firmeza que você não caia em determinada situação. E nessa reflexão nessa manhã, a minha pergunta foi: Adão e Eva caíram, deixaram a comunhão com Deus fora da igreja ou dentro da igreja? Deixaram, quebraram a sua comunhão com Deus dentro da sua própria igreja, que era ali o jardim do Éden. E muitos hoje têm quebrado a sua comunhão com Deus dentro da própria igreja. Isso que é triste, porque se fosse lá fora, beleza, mas é dentro da própria igreja, dentro ali daquele conviver espiritual, que deveria não acontecer isso, mas é ali onde a gente vê que está acontecendo muita coisa. É ali onde está rolando muita coisa errada. E aí vem a queda do homem, porque Deus não deixa se escarnecer, Deus não deixa ser zombado. Aqueles que estão dentro da igreja usando de engano, Deus não deixa permanecer de maneira nenhuma. A máscara cai, o véu sai, e a pessoa vai ficar nu, patente no sentido espiritual. Então nós estamos já nos últimos tempos, próximo ao toque da trombeta. Cada dia que passa a gente já está sentindo o cheiro da eternidade. E é aí onde nós devemos vigiar, estar com nossas vidas em dias. A igreja onde nós congregamos é um local onde nós reunimos para nós aumentar nossa fé, para buscar a presença de Deus. A igreja não é lugar para se fofocar, para falar mal do outro irmão, para ver a nudez da irmã, não é isso. Para ver os erros de A e de B, não é isso. A igreja é lugar onde nós vamos buscar o Senhor, buscar a presença de Deus. E Deus, ele coloca a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida, pode simbolizar outra coisa dentro da própria igreja, para ver se realmente a igreja é fiel.
Não é que Deus vai colocar, vai fazer o mesmo teste que fez com Adão e Eva para a sua igreja, não. Mas Deus pode colocar dentro do corpo da igreja, dentro do sentido da igreja, algo que a gente não pode de maneira nenhuma transgredir. Então essa é a minha observação. Todos que têm caíram dentro da própria igreja. Eu não vi nenhum lá fora que caiu lá fora. Eu vi, se eu for observar, todo o acontecimento foi dentro da igreja. Aí a pessoa saiu fora, porque não dava mais para ficar dentro da igreja. Mas começou tudo dentro da igreja. Mas pastor Edson, mas como é que fica essa situação? Aí você está pregando contra a igreja. Não. Isso é reflexões para você refletir. Para ser o local de adoração, você santificar. O local onde você está, você consagrar. Consagrar o seu ministério. Porque o jardim do Éden pode simbolizar o seu ministério, pode simbolizar o seu casamento, pode simbolizar muitas coisas que pode simbolizar. E aí você não pode cair, você não pode naufragar, você não pode perder a vitória. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para que você perca o centro da vontade de Deus. Ele sempre trabalhou dessa forma. O próprio Satanás queria tirar até o próprio Deus do centro da vontade dele. E aí foi lançado por terra. Mas essa era a vontade de Lucifer, aquele anjo que era o anjo de luz. Queria tirar Jesus do trono, sentar lá e dizer, é dessa forma que funciona. Quer dizer, Lucifer, que significa anjo de luz, aquele anjo ele não caiu fora do céu. A sua queda aconteceu dentro do céu, lá na eternidade. A queda dele aconteceu ali. Então Deus jogou por terra. É só para você entender que a queda de muitos homens de Deus acontece, não é fora do céu, é dentro do próprio céu. Quer dizer, dentro do próprio reino de Deus é onde acontece a queda. Então que nós temos que estar em vigilância. Não é quando você sai lá para fora com o mundo, não. Você tem que vigiar mais dentro da igreja do que fora. Porque lá fora você já está sabendo que o negócio é feio mesmo. Lá fora o negócio é guerra mesmo, é sujeira mesmo. Agora dentro da igreja, você acha que o local já é tão santo que parece que já é o céu? Mesmo que fosse na terra, mas você tinha que vigiar. Porque o céu não pode predominar o mal. Não pode. Por isso que Jesus jogou Lucifer do céu para a terra. Por isso que Deus não deixa muitos dentro da igreja pecando, prevalecendo naquele pecado. Deus tira, Deus arranca de dentro. Por isso que Deus tirou Adão e Eva de dentro do jardim do Éden, para não pecar mais. Por isso que Deus não permite que muitos permaneçam dentro da igreja, ali pecando, fazendo aquela mesma coisa errada. Tira fora, para poder ser tratado. É o que eu observo. Eu não vi nenhum pastor que caiu ser tratado assim dentro da igreja, né? Ele tem que sair do corpo, tem que ser reservado, tem que botar ele no banco, tem que colocar ele ali em disciplina, para ver se recupera a vida daquele obreiro. Então é isso que eu tenho para falar para você nessa manhã. Você que é obreiro, você que é um diácono, um presbítero, né? Porque o meu objetivo desse ministério que Deus deu, a obra missionária Construindo Shalom, justamente é para trabalhar nesse foco, reforço espiritual, né? Reflexões, aconselhamentos diários, né? Tudo isso, formação de obreiro, para levar o obreiro para o campo, fortalecer aqueles que estão fracos, trazer uma palavra para estruturar aquele que quer largar os caminhos do Senhor, abrir os olhos daqueles que estão dentro da própria igreja a não cair, né? De maneira a estar com os seus olhos focados em Jesus, porque nós estamos vivendo um momento que muitas vezes a gente procura sinceridade no coração dos crentes, muitas vezes não acha. Para a gente saber hoje em dia quem é um crente verdadeiro, quem é um pastor verdadeiro, quem é um obreiro verdadeiro, você tem que estar conectado com Deus, você tem que estar ali dentro do discernimento, porque não, você não discerne mais, você olha assim, você não tem, olhando assim, você diz, meu Deus, quem é crente ou não é crente? Não dá mais nem para a gente
fazemos uma divisão assim, quem é crente, quem não é, porque estão quase tudo igual. O joio, o trigo e o joio estão tudo parecido. Então, isso que é onde mora o perigo. E isso, nós que temos uma visão ampliada, somos pastores, estão preparando pessoas para pastorear, para enviar para o campo, devemos observar os obreiros que nós vamos consagrar. Nós não podemos consagrar um obreiro só pelo seu dízimo, só pela sua posição social. De repente a pessoa ganha bem, a pessoa tem um alto nível dentro da sociedade, então vamos visgar aquele cara e vamos mandar um óleo nele e vamos consagrar ele. Ei, obreiro não é consagrado em churrasco. Vamos fazer um churrasquinho ali e vamos consagrar o obreiro. Não podemos consagrar o obreiro assim. Para nós consagrar obreiros, o campo missionário, temos que dobrar no seu joelho, temos que chorar na presença de Deus, temos que subir o monte, falar com Deus, para que Deus venha nos orientar quais as pessoas que nós vamos colocar nossas mãos e ungir elas, para elas ser bênção na presença de Deus. A maioria das pessoas que tem caído é porque foi ungido fora de uma posição. Pode ter acontecido isso. Então, cuidado. O nosso desvio acontece dentro da igreja. A nossa comunhão, quebrar a nossa aliança, acontece dentro da igreja. Então, a pessoa vai para o inferno dentro da igreja. Olha a questão das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não. Era igreja, tudo estava na igreja. Então nós temos que parar com essa visão que achar que a igreja é o perfeito lugar. Não é. A igreja é onde você vai ver muitas coisas erradas ainda que Deus está trabalhando para consertar. Está trabalhando para botar no eixo. Então as pessoas caem dentro da sua própria igreja. E aí é difícil de se levantar. Se não for a misericórdia de Deus para tirar a pessoa de dentro ali, dentro da igreja, separar eles para poder trabalhar, para poder eles retornar à igreja, fica difícil, tá bom? Então nessa manhã eu fico aqui por essa reflexão e espero que você se alerta, acorde, para que você venha buscar mais a presença de Deus, você venha se santificar mais a sua vida e venha estar arraigado em Jesus, para que a presença do Espírito Santo jamais saia da sua vida. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão. Essa reflexão aqui é a número 248. Que Deus abençoe.